Aí eu vou dividir minha pergunta em duas questões conexas. A primeira questão conexa, veja, eu às vezes me sinto um pouco solitário num debate que eu venho fazendo sobre o BRICS, que eu não acho que é a tábua de salvação da humanidade nem um bloco anti-imperialista, por definição, como inclusive alguns camaradas youtubers marxistas vêm falando que o BRICS é anti-imperialista, que o BRICS é anticolonial. Assim, eu acho que calma, devagar com andor. E, ao mesmo tempo, também não me enquadro na posição de alguns camaradas meus, inclusive de organização, que fazem um debate. A China é imperialista, a BRICS é meio que a mesma coisa. Eu acho que o BRICS tem uma possibilidade ali, interessante, de uma dinâmica de financiamento, de transferências tecnológicas, de acordos comerciais, que foge um pouco à dinâmica ditada pelos Estados Unidos. Então, a gente conseguiria muito mais crédito barato, sem exigência de, por exemplo, contra-reformas, né, privatizações, liberalização financeira, transferências tecnológicas, colocar, como eu vi alguém falando aqui no chat, um trem-balazinho no Brasil, né? Um trem-bala Belém-Brasília, assim, cortando o Brasil inteiro, a partir do BRICS, do que conseguiria com qualquer negociação com os Estados Unidos ou com a União Europeia, enfim, esses agentes mais tradicionais. Então, eu acho que há um potencial interessante no BRICS, mas que, ao meu ver, não tem como aproveitar com o novo teto de gastos e a meta de déficit zero. Isso por um lado. Então, assim, ao meu ver, a política tocada no Ministério da Fazenda impede que a gente aproveite todo o potencial que está colocado para o BRICS. E aí, isso é uma afirmação que também vem como uma pergunta, como é a tua visão em relação a isso. Aí vem o segundo bloco de questão, da questão, que é a relação China-Brasil, né? Agora, em 2029, vai fazer 20 anos que a China virou o principal parceiro comercial do Brasil. E, assim, inegavelmente, a China não se comporta no mundo como os Estados Unidos. A China não tem a postura militarista, agressiva, hegemonista dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é uma relação clássica centro-periferia nos termos descritos pelo Raul Prebisch naquele clássico relatório da CEPAL. A gente exporta produtos primários, né, principalmente soja, minério de ferro e petróleo bruto, importa produtos manufaturados, com inclusive capitais chineses cada vez mais se apropriando, por exemplo, do parque de produção e distribuição elétrico brasileiro. Essa relação centro-periferia, primeiro, se tu concorda com isso, que a relação da China-Brasil é uma relação clássica centro-periferia, essa relação ela está majoritariamente na conta do Brasil, do bloco de classes que dirige o nosso país, isso é parte também da política da China, e é possível mudar essa relação que o Brasil tem com a China? Olha, a primeira pergunta, né, sobre o potencial dos BRICS e o arcabouço fiscal do Fernando Haddad. Eu concordo que os BRICS é uma oportunidade, né? Eu não tenho essa visão também que eu acho muito ingênua, né, de que existe, que o BRICS é um arranjo que altamente politizado, que quer mudar o jogo de poder no sistema internacional por inteiro, né? E promover outro tipo de sistema. Eu não acredito nisso. Agora, é muito difícil, e outro dia a gente estava fazendo um programa lá no Ópera falando sobre a nova política industrial, e como isso tem ligação com a inserção do Brasil no sistema internacional, e aí eu falei dessa questão básica, né? A gente está falando aqui de dar um pontapé na industrialização, mas a gente não tem como perder de vista o arcabouço fiscal, né? E como ele pretende funcionar, né? E como que a gente vai promover uma industrialização aos níveis que o Brasil precisa e investimento em ciência e tecnologia, porque industrialização sem ciência e tecnologia a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, a China está aí para dar o exemplo e com os altos investimentos em P&D. Eu acho que é um problema básico, assim, sinceramente, a política do ministro Fernando Haddad com um potencial dos BRICS, do que o Brasil pode se projetar. Existe um pensamento, assim, dentro da esquerda, e de quem estuda, de quem analisa os BRICS, que o banco, né, ele pode servir também como um investimento, né, e aí a presidenta Dilma está lá, mas a gente também não está vendo muito isso, mas não tem como
né? Quando as pessoas discutem isso, obviamente a gente tem que olhar e ver como uma oportunidade também o banco e um tipo de cooperação entre os países, mas não tem como a gente tirar a centralidade do Estado brasileiro nesse processo. Portanto, quando a gente vai tentar analisar tudo globalmente, a gente fala assim, não, mas espera aí, a gente tem um problema aqui que é a austeridade fiscal. Então, eu concordo que eu concordo que o arcabouço fiscal é um problema e que a gente não vai conseguir ir muito além com esse problema. Né? A gente não vai conseguir. Os economistas técnicos, eu não sou economista, né? Eu fiz relações internacionais e o meu mestrado é em economia política internacional, então a gente não discute assim muito essas questões técnicas. Os economistas técnicos vão fazer análise, aí eles ficam puxando um monte de coisa, né? Falam um monte de termo técnico, mas quando você vai ver, ao fim e ao cabo, o resultado é o mesmo. A austeridade, ela vai colocar uma série de freios de mão para a gente levar adiante um projeto de industrialização, de desenvolvimento, que está posto em outros países dos BRICS. Muito diferente do Brasil. O Brasil está atrás nesse ponto, se a gente for ver em relação à Rússia. A Rússia teve outro processo de industrialização, o processo chinês, o que está acontecendo na Índia agora, né? Talvez não fique atrás da África do Sul, mas a gente tem esse problema. Então, mais uma vez, a gente volta lá no início do programa, né? É o descompasso entre o que está acontecendo aqui, entre o discurso e a prática e o que se pretende. O BRICS ele surge como um arranjo ali de países que queriam, né, era um estudo, né, dos países que seriam as maiores economias do mundo até 2025. Não foi bem assim, né? O Brasil está meio parado aí nessa questão. Mas o arranjo surge pensando nisso, e esses países se juntam, né? Tem um ensejo político ali, se juntam e começam a elaborar uma série de premissas para falar assim, olha só, é o seguinte, a gente vai promover outra via de desenvolvimento, não é a via de desenvolvimento lá do consenso de Washington, né, do que os Estados Unidos pregaram os anos 90 inteiros. Então, o Brasil ele fica meio parado nisso. A mentalidade do ministro, né, e como esse arcabouço se apresentou, é uma mentalidade de que o setor privado vai investir, o setor privado, inclusive o setor privado externo, vai investir suficientemente para a gente sair da onde que a gente está. Eu tenho uma crítica fundamental em relação a isso, eu acho que esse descompasso é óbvio, e que o BRICS aparece como uma oportunidade. Assim como aparece como oportunidade as relações com a China, né? Passando para a segunda parte da sua pergunta. A China, a gente tem um problema também da nossa classe interna, né? Da classe dominante interna, do poder que o agronegócio assumiu no país nos últimos anos. Para eles é muito cômodo continuar vendendo para a China. Agora, eu vejo a China como um país com uma diplomacia muito refinada, né? As pessoas falam muito pouco sobre isso. A China passou a ser estudada de um tempo para cá, quando consolidou ali o crescimento chinês, e a diplomacia, a forma de fazer política externa da China muito refinada, é um tipo de diplomacia não agressiva, né? Eles não falam, a não ser quando envolve questões nacionais muito fortes, como Taiwan e a província de Xinjiang, que eles falam, eles adotam um tom mais duro. Mas a China tem uma postura muito... passa o recado de uma forma muito pautada na diplomacia comercial e na cooperação econômica. Eu acho que a China, ela olha ali para cada país e vê o que dá para fazer. Se um país não quer negociar em termos mais ok's para aquele país, que seja o Brasil, por exemplo, a China também vai comprar o que eles quiserem vender. E eu acho que a questão chinesa é essa. Agora, o Brasil é um país muito importante, é um líder natural na nossa região, é um país muito grande, um país com muitas riquezas. Não é possível que eles não vão sentar de igual para igual com a China. E eu acho que a China tem um respeito por isso. Eu acho que é uma questão de oportunidades mesmo. Agora, se o Brasil quiser continuar vendendo só soja, minério, petróleo bruto para a China, eles também não vão achar ruim, né? E eu acho que, assim, tem uma outra questão também, é diferente hoje também de quando os BRICS surgiu, que é o seguinte, a China passou a ter um tipo de postura internacional muito mais assertiva e com outros parceiros importantes, inclusive está na África. Aí, se o Brasil também não começar a sentar e discutir termos melhores, a não ser vender
produtos extrativistas, aí a situação é um problema nosso também. Eu acho que é um problema nosso. Então, eu acho que tem essas duas questões, né? Tem o senso de oportunidade chinês, que a China não é nenhuma santa, como muita gente diz, mas eu acho que tem uma janela de oportunidades para negociar com a China muito boa. A China faz cooperação tecnológica com muitos países, inclusive com os países africanos. Eles têm termos de cooperação muito bons de construção de infraestrutura em vários países. Eu acho que tem para a gente também o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? O agronegócio ganhou politicamente muita força. A gente assiste hoje na Globo, no intervalo da Globo, o agro é pop, então também tem esses interesses. Eu acho que vai depender da posição do Brasil. Mas lembrando que o Lula teve na China, mais ou menos um ano atrás, não lembro se foi abril ou maio do ano passado, e saiu um documento bastante extenso, né, sobre os pontos onde haveria cooperação, que pensava em se mudar da relação, porque, fazendo justiça aqui, eu acho que existe dentro do governo um entendimento de que essas relações são muito assimétricas, não são boas relações para o Brasil, e de que é necessário mudar essas relações e tirar proveito, né, do alto índice de desenvolvimento tecnológico da China. Eu não vi ainda, assim, na prática, se esses acordos estão indo adiante, como é que está, que pé está isso, mas os acordos que foram assinados não eram acordos ruins para o Brasil. Eu lembro que na época eu fiz um programa sobre isso e eu li esse documento, ele tem no site do governo, eram acordos, assim, inclusive cooperação na área militar, espacial, então tinham várias questões bem importantes, assim, para o Brasil e que dava para vislumbrar uma melhora nas relações. Agora, assim, Rose, só um comentário. Essa perda de oportunidade histórica do Brasil por causa do bloco de classes que dirige o país, um bloco de classes burguês dependente, totalmente, enfim, bem acomodado na posição que a gente está, eu acho que tem um potencial muito forte até de reduzir a nossa liderança natural na América do Sul e na própria América Latina, né? Porque, por exemplo, a China acabou de assinar um acordo de livre comércio com o Equador. Vem trabalhando para assinar um acordo de livre comércio com o Uruguai. Não sei se já assinou, em que pé está isso. É uma presença cada vez mais forte na Venezuela, se aproxima cada vez mais da Bolívia. O Milei talvez coloque algum break nisso, mas estava com um processo de aproximação, inclusive militar, muito forte com a Argentina, inclusive a Argentina entrando na nova rota da seda. Então, assim, o peso econômico da China na América do Sul cresce em ritmo exponencial, né? E a gente continuando nessa pisadinha, a tendência é cada vez mais, inclusive, a China assumir uma primazia de quase que de uma liderança, inclusive, que deveria ser um papel do Brasil, né? Olha, eu acho que o Brasil está perdendo a oportunidade, aí eu acho que quando o Lula chega ali no governo, nos primeiros 6 meses, isso não estava muito claro, mas eu acho que teve um esfriamento a partir do segundo semestre do ano passado. Eu acho que o Brasil está perdendo a oportunidade de se posicionar como uma liderança, ao menos inicialmente em termos de discurso, em várias esferas, inclusive aqui na nossa região. E isso, obviamente, isso abre muitas portas. O interesse, o Brasil pegou essa bandeira aí do clima, né, que é uma bandeira muito abstrata, muito burocrática, assim, não dá para você apresentar um resultado, e isso abriu espaço para uma menor projeção do Brasil, que coisas que realmente, só para fazer um parênteses, eu não estou falando que as questões climáticas não importam, mas do ponto de vista internacional, porque é o que você falou, né? Não adianta a gente levar essa bandeira de política externa e não fazer as mudanças internas necessárias, né? Mas, assim, eu acho que o Brasil está perdendo muito. E eu acho que isso vai ter uma mudança, porque eu não vejo, eu vi o discurso do Lula no Egito ontem, ele voltou em alguns pontos, eu acho que o Lula não vai, a política externa do Lula é muito boa, eu acho que ele não vai deixar isso passar. Acho que do segundo semestre para cá, o Brasil está perdendo a chance de se posicionar como uma voz disso que eles chamam do sul global, e isso abre espaço, né? A gente teve esse ato, que é muito importante para entender a projeção internacional do Brasil, do Temer e do Bolsonaro. A integração regional foi completamente esvaziada nesses, assim, quando eu pesquisava lá na Fiocruz, a gente fez uma série de entrevistas com alguns funcionários de organizações, e aí a gente entrevistou uma menina que trabalhou na Unasul. A Unasul foi uma organização
que o Lula assim, foi o espelho da política externa do governo Lula, que, diferente do Mercosul, abarcava mais países da região e era muito politizada, né? Pensava-se, a partir da Unasul, criar um Conselho de Defesa Sul-Americano. E a Unasul tinha uma espécie de agência com sede no Rio de Janeiro chamada ISAGS, que pensava programas de saúde dentro da instituição, para a região, para a América do Sul. E aí eu entrevistei uma menina que trabalhou no ISAGS e que teve um contato maior dentro da Unasul, e ela falou, logo depois que a Dilma saiu, o José Serra e o Aloysio Nunes, eles agiram pessoalmente para esvaziar a integração regional. A questão, aí depois a gente teve Bolsonaro, a gente teve o Macri, então a região ficou muito mais confusa, também do ponto de vista político, muito mais difusa ideologicamente. E aí que está a questão, né? Como é que vai ser essa retomada pelo Lula? Porque aí isso acontece na nossa região, e como é que vai ser, quem vai ocupar esse espaço? Vai ser a China que vai ocupar esse espaço? Acho que é um pouco da sua pergunta, né? A China não estaria ocupando esse espaço? O Lula trouxe em maio vários líderes, né? Veio o Maduro veio ao Brasil depois de muito tempo, veio o Boric, veio os presidentes todos para discutir essa volta da Unasul, porque era mesmo uma organização, era muito politizada, era muito interessante, um projeto muito interessante, com muitas bandeiras de cooperação em infraestrutura, mas também isso parou, né? Daqui a pouco faz um ano e eu não sei o que saiu disso, dessa reunião, né? Foi uma reunião em maio, a gente fez um programa sobre isso, para falar dessa reunião, né? De como, vamos voltar à integração regional. Mas parou por aí. E essa ausência do Brasil, né? Essa não resposta do Brasil, dificultada também pelo cenário, né? Não é só por uma vontade do governo, eu não sei exatamente qual é o peso disso, o cenário e a vontade do governo, ela abre o espaço para outros países, né? E, assim, é muito lamentável que a gente coloque em questão que seja a China, porque a China nem é o país da região. Eles vão entrar só com dinheiro e já vão poder fazer o que querem, né? A gente sabe, a gente tem que discutir aqui as nuances. A China não é um país militarista, a China não tem interesse em ocupar militarmente a região. Como você mesmo disse, a China é um país, a política externa da China é diferente dos Estados Unidos, mas não deixa de ser uma expansão, não deixa de ser uma projeção, né, de ter uma presença. E eu acho que o Brasil precisa se realocar e se colocar novamente na questão regional, porque o Lula começa muito bem essa questão. Eu lembro que, assim, o Lula tomou posse, passam uns 3 dias, o Brasil já tinha voltado para a CELAC, que o Bolsonaro tinha tirado o Brasil da CELAC, que né, também é o grupo ali que pega os países latino-americanos e caribenhos, também muito mais politizado, né, um grupo... Porque o Mercosul, a gente fala muito de Mercosul, mas o Mercosul é muito... de comércio, né? A gente não está falando de questões para mudar a política mesmo, para pensar uma coesão da região para lidar com as pressões externas, né? Dos Estados Unidos, por exemplo, sobretudo. Mas eu não vejo... isso. Até o primeiro semestre do ano passado estavam muito claros, o discurso do Lula estava muito claro, mas isso ficou muito apagado. Em contrapartida, esse pagamento, o Brasil começou a ter umas posições muito ruins em outros temas, como o da Palestina, acho que você vai querer falar disso depois, mas eu espero que o Lula retome esse projeto aí de aproximação. Eu volto a dizer que o cenário da região é muito mais complicado, muito mais difuso politicamente e ideologicamente. A Argentina acabou de eleger o Milei, né? No Equador foi eleito um cara da direita, que já está lá com uma cooperação com os Estados Unidos, então é uma situação mais delicada. Mas eu não tenho visto também um engajamento do Ministério, está muito apagado, isso por enquanto. Somente quando o Lula aparece, fala alguma coisa, que a gente tem alguma percepção, mas de prático mesmo, a Unasul não voltou. Eu não estou vendo nenhum projeto para a região de integração regional nesse momento, então realmente é um vácuo. Até falta iniciativa, né? Por exemplo, na Colômbia tem uma iniciativa golpista contra o presidente Gustavo Petro e a Francia Marques, né? Do Ministério Público, que foi escolhido pelo presidente anterior, e o STF de lá, a Suprema Corte, está segurando a nomeação do novo procurador-geral. E aí a própria... Como é o nome o que Fidel chamava do Ministério das Colônias? A OEA. A
OEA já se pronunciou defendendo a manutenção do ambiente democrático na Colômbia, pedindo calma, pacificação e tal. E eu não vi, e aí pode ser que eu esteja equivocado, mas eu não vi, por exemplo, um pronunciamento do Brasil, né, em defesa da manutenção do governo Petro, contra impeachment sem crime de responsabilidade e tal. Então, sei lá, é um negócio meio estranho, né, quando, sei lá, a OEA se pronuncia primeiro que o Brasil em defesa de um governo de esquerda, que não é qualquer governo de esquerda, né, é o primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, porque eles nunca tinham conseguido, enfim, nada próximo disso, tem uma importância muito grande para a região.